Depois que vai orar para a gente começar, vai ser a irmã Joana. E glória a Deus. Amém. Podemos começar? Pode. Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, mais essa oportunidade que o Senhor nos deu É verdade. para louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Para te agradecer por tudo que o Senhor faz na nossa vida, pela nossa saúde, pelos livramentos que o Senhor nos dá todo dia, meu Pai. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, nossos familiares, que o Senhor também livra, pelas orações, pelos nossos pedidos. Muitos não têm o merecimento de receber os livramentos e o Senhor vir, mas pela nossa oração, o Senhor nos ouve os nossos pedidos. E nós agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso e misericordioso, meu Pai. Amém, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja aqui presente no nosso culto, nos nossos louvores, na nossa expedição. Sim, Que o Senhor use cada um de nós Sim, para Senhor, com seu falar da poder, sua Jesus. palavra, Senhor. Sim, Porque verdade. nós não temos nada para falar, mas o Senhor enche a nossa boca e nós falamos do teu amor. Verdade. E te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados. Então vamos usar o caderno número 3, o Filho de Deus. O Filho de Deus desceu da sua glória, derramou sangue puro lá na cruz no Calvário, pra nos dar vitória. O sacrifício perfeito E não tem outro jeito onde o homem possa alcançar salvação da sua alma. Não adianta se no Cordeiro não acreditar. O Filho de Deus virá nos buscar, descendo nas nuvens com seus olhos benditos. Ele vai enxergar se os seus pecados o sangue conseguiu apagar. Então tu está perdoado e com os anjos você vai cantar o hino da vitória lá na glória onde o Senhor está. O hino da vitória lá na glória onde o Senhor está. Graças a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Número 9. Já achei uma flor gloriosa. Número qual? 9. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil a mais bela será. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador.
muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Graças a Deus. 24. Eu ouvi da formosa cidade. Eu ouvi da formosa cidade, muito acima de tudo no mundo. Eu senti um desejo profundo de um dia estar com Jesus. Aleluia, em voz triunfante, já escuto o canto celeste, terminada a mágoa terrestre, estarei com Jesus lá no céu. Eu ouvi de um vestido tão alvo, da coroa ornada de estrelas, dos irmãos da feliz parentela, que um dia verei eu ali. Aleluia, ali tudo é gozo, cada dúvida foi dissipada, para sempre a malícia é tirada. Estarei com Jesus lá no céu. Eu ouvi de um país tão distante, onde não há doença nem dores, não há mais estes vis tentadores que perturbam a vida aqui. Aleluia, feliz esperança, já escuto o canto celeste, terminada a mágoa terrestre, estarei com Jesus lá no céu. Senhor Deus, Bendito seja o nome do Senhor. eu quero te pedir, Senhor Deus, fazer um pedido a Ti sobre a minha vida, a vida do teu filho Natalino, a Henrique, a Joaninha, e sobre os nossos familiares. Meu Deus, que Tu possa ter de misericórdia. Pai querido, nos prepara, Senhor, para o grande dia da Sua volta. Não deixa, Pai querido, que nós venhamos a pecar, nem o pecadinho, nem o pecadão, que são tudo igual, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor Deus, ser fiel a Ti, como Tu é fiel para nós. Quando nós tivermos de falar alguma coisa que não glorifique o Seu nome, Senhor, repreende, Pai querido, para que assim nós não venhamos a pecar contra Ti. Pai querido, dá a nós um coração sincero, um coração puro, um coração honesto,
um coração purificado diante de Ti, Senhor. Tenha de misericórdia, ó Pai, das nossas vidas, que tanto necessitamos, que tanto precisamos de Ti. Nós não somos mais do que ninguém, Senhor. Nós somos todos iguais para Ti. Mas nós necessitamos, Senhor, de estar constantemente pedindo a Ti. Não deixa, Senhor, que nós venhamos a pecar contra o Espírito Santo. Pai querido, principalmente contra o Espírito Santo, Senhor. Tenha de misericórdia, Deus. Estende as Tuas mãos sobre os visitantes da Sua casa, Pai. Tenha misericórdia. Hoje Ele está aqui junto com nós, visitando, Senhor, aqui. Pai querido, ouvindo a mensagem. Eles estão aqui, Senhor, ouvindo essa mensagem. Que essa mensagem possa tocar no coração de cada um deles, ó Pai. Essas pessoas que se encontram no hospital, igual a sua filha Elzi. Pai querido, que Tu possa estar junto com ela, visitando, dando toda a proteção, todo o livramento, Senhor. Aqueles pontos que estão meio inflamados, que Tu possa estar tirando toda a infecção e botando ali, Senhor, o seu sangue, Senhor Deus, para que ela venha a ser restaurada e renovada por Ti, ó Deus. Também a vida da Sandra, do Sozé. Pai querido, tem de misericórdia da vida da Shirley, do Alex, seu Pai, e das crianças, Senhor Deus. Todos eles, ó Pai, e todos os meus familiares possam estar na Sua presença, louvando e bendizendo o Seu nome. Senhor, também quero te pedir pela vida da Nathalie, Senhor. Tenha de misericórdia, guarda, Senhor, a vida da Nath, e tenha de misericórdia, esteja com ela em todos os instantes, que ela nunca vem, Senhor, vacilar seus pés. Pai querido, mas que assim o Seu nome venha ser glorificado. Assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Número 30, a vida no mundo é cruel. A vida no mundo é cruel, tormentos e lutas sem fim, caminho almejando o céu. Jesus, Tu te lembra de mim. Jesus, Tu te lembra de mim. Jesus, Tu te lembra de mim. Na vida, na morte, na dor. Jesus, Tu te lembra de mim. Navegando vai minha nau, na dessa vida aqui, abriga-me no temporal. Jesus, Tu te lembra de mim. Jesus, Tu te lembra de mim. Jesus, Tu te lembra de mim. Na vida, na morte, na dor. Jesus, Tu te lembra de mim. Jesus, o que eu hei de fazer? Se o mundo está contra mim, envia-me o Teu poder. Jesus, Tu te lembra de mim. Jesus, Tu te lembra de mim. Jesus, Tu te lembra de mim. Na vida, na morte, na dor. Jesus, Tu te lembra de mim. Graças a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, que estamos na Sua presença. Amém, Senhor. Salvação do Senhor. Em primeiro lugar, queremos Te pedir, Senhor, perdoar nossas falhas, nossos pecados, palavras, obras e pensamentos. Sim, Senhor. Obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor. Chegarmos aqui na casa do Seu Filho, encontrarmos Sim, ele Senhor Deus. bem, com saúde e alegre com a Graças Sua a Deus, presença. amém. Mais uma vez. Jesus querido, Jesus maravilhoso, porque nós sabemos que antes da gente chegar aqui, o Senhor já estava nos aguardando. Sim, Jesus. Foi o Senhor que preparou nosso caminho para que possamos chegar aqui com segurança
e com alegria no coração. Amém, Senhor. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para louvar e bendizer o seu santo nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada filho seu. Amém. Obrigado também pelos internautas que estão nesse momento assistindo essa live. Obrigado pela vida de familiares de cada um deles. Jesus querido, Jesus maravilhoso, Fala, Senhor. mais uma vez a sua palavra será pregada e certamente ela entrará em nossos corações. Sim, Jesus. Que ela vem falar, vem endireitar os nossos caminhos, Amém. venha nos guiar, Amém. venha nos alertar Amém. dos perigos que nos cercam nesse dia a dia. E que essa palavra, Senhor, que o Senhor colocará em nosso coração, seja mais uma pedrinha de amor que o Senhor sempre tem colocado em nossas vidas. Amém, Pai. Jesus querido, Jesus maravilhoso, endireita, Senhor, o nosso caminho onde a gente tem errado. Perdoa, Senhor, onde a gente tem olhado com nossos olhos, coisas que não tem a sua permissão. Tem ouvido coisas que a gente não é para ouvir. Falado coisas que não é para falar. Então o Senhor vem perdoar nossas Perdoa, falhas. sim, Pecados, Jesus, por favor, palavras, Jesus. obras, Misericórdia, pensamentos. Senhor. E que a pessoa também, Senhor, visitar Por os favor, hospitais, Jesus. os manicômios, os Sim, presídios. Jesus. Visitar, Senhor, aquelas pessoas que estão desamparadas. Sim, Desamparada não do lar, mas sim do seu amor. Desamparada que não tem encontrado esse caminho que nos leva à salvação. E esse caminho se chama Jesus. Jesus querido, Jesus maravilhoso, toma a direção desse trabalho. Por tudo isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. 51. Eu sei que lá no céu só tem amor. Eu sei que lá no céu só tem amor. Lá existe uma flor de amor. Essa flor é Jesus, que um dia na cruz só derramou amor para salvar nossas almas com amor. Um dia vou viver no céu com amor. Também tem lugar pra você com amor. Cidade maravilhosa é um jardim de flor, de puro amor, de puro amor. Um dia Jesus veio do céu com amor. Um dia Jesus vai voltar com amor para levar sua igreja para Jerusalém de amor, com festa e com alegria e todo amor. Um dia vou viver no céu com amor. Também tem lugar para você com amor. Cidade maravilhosa é um jardim de flor, de puro amor, de puro amor. Graças a Deus. 52. Plena paz e santo gozo. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Pois eu creio em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glórias ao Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu Salvador, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei.
Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu Salvador, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias e aleluias sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma vez, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glórias a Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu Salvador, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu Salvador, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos estar abrindo primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu botei aqui de 1 a 9, mas não está lendo o texto todo, de 1 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Finalzinho, né? Fica depois de Hebreus, Tiago, aí 1ª e 2 Pedro. É a segunda? Não, primeira. 2. Amém? Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações. Desejai impetuosamente como menino, novamente nascido, o leite para se onar, não desfalecendo, para que por ele veja crescendo. Misturei aqui, irmão. Lembra aqui no caminho. É qual? Aqui, 3 agora. 3. Não, aqui, 2, 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. 4. E chegando vós para ele, pedra viva, é provada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será condenado. Confundido, é. 7. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra, quem os edificadores é
provaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha, de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não serei povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Senhor Deus, nós queremos te louvar Misericórdia. mais uma vez por este grande privilégio de reunirmos na tua presença, de ser orientado pelo teu Santo Espírito acerca da palavra da verdade, palavra que vem nos alertando a cada dia, nos fazendo enxergar o verdadeiro caminho. E com isso nós só queremos te adorar, Senhor, te agradecer pela grandeza da sua santidade e pelo teu grande amor para com as nossas vidas, no nome do teu Filho amado Jesus. Irmãos, esse texto, ele é tão importante porque ele nos dá vários alertas para naquilo que nós estamos, muitas das vezes, duvidosos. Esse texto tem muitos esclarecimentos para nossas vidas. Então, começando, porque hoje nós fizemos um trecho de leitura mais longa, só para ganharmos tempo, vamos direto à palavra. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele começa esse capítulo 2 relacionando várias fraquezas que o homem carrega consigo, principalmente naquilo que é espiritual. Quando ele não entende direito o propósito do grande amor de Deus, ele começa a querer cobrar de Deus coisas que Deus não prometeu para ninguém. E ele então começa, e são tipos que, mas poxa, isso aqui tem dentro. Eu já encontrei pessoas, inclusive, falando comigo que tinha inveja de mim com a igreja, porque a igreja não dava muita bola para eles, só tudo que queria era comigo. E não sabe eles que quando tem um corpo que é conhecido como igreja, é para trabalhar em harmonia. Não é para ficar reclamando, que venha aqui colocando as reclamações, ela está posta aqui como a murmuração. As invejas que nós encontramos até nos meios que achávamos que era santo. Então ele começa, deixando, pois, toda a malícia. Porque o homem em si, ele carrega a maldade no coração. E o apóstolo Pedro, ele começa este capítulo 2 avisando, para poder, aquele que se converte, ele para de viver maldando tudo de mal, mas sim, quando nós estamos na caminhada, nós temos que ter aquela atitude de Salomão, buscar sabedoria. Inclusive está relacionado entre os dons, aquela lista a primeira carta aos Coríntios, que é o primeiro dos dons espirituais, é a sabedoria. Então, para que nós não estejamos incorridos nesta
lista de coisas que é desaprovada por Deus, nós precisamos buscando essa sabedoria. Porque aí nós vamos aprender a desviar das malícias, de todo engano, porque nós sabemos que os interesseiros do Evangelho, os mercenários do Evangelho, eles só vivem a enganar. E quando nós buscamos do Senhor, nos dons espirituais, essa sabedoria espiritual, nós vamos enxergar. Eu não me classifico mais sábio e nem mais entendido do que ninguém, mas Deus tem me abençoado com certos sentimentos espirituais. Porque muitas das vezes nós encontramos alguém que ele conversa maciamente, mas lá dentro do nosso interior, o próprio Espírito Santo testifica quem é aquele indivíduo, que não é aquilo que ele está tentando mostrar ser. E isso nós só alcançamos através do Espírito Santo. E fingimentos. Esse fingimento aqui nós podemos classificar um detalhe que Jesus chamava os fariseus de hipócritas, que quer dizer artista, é aquele que finge uma coisa que não é, e as invejas, murmuração. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos. O leite racional não é falsificado, para que por ele vades crescendo. Neste segundo versículo aqui, ele já começa a dar uma direção de caminhada para o servo. Por quê? Porque nós, quando encontramos com Cristo, nós precisamos nascer de novo. E muitas das vezes, a maioria das vezes, começamos igual esse menino. A criança se alimentando primeiro com aquele leite e depois recebendo comida mais sólida, até para ganhar a estatura de varão perfeito, nós temos que nos alimentando espiritualmente. E o verso 3, ele diz assim: se é que já provaste que o Senhor é benigno. A primeira, tem muitos aí que acham que o Senhor, o nosso Deus, ele é apenas um faz tudo para ele. Qualquer necessidade, Senhor, eu quero isto. Não pergunta a Deus se aquilo seria bom para a sua vida, para a sua caminhada. Então ele pede e exige de Deus que Deus tem que dar aquilo para ele. E nós temos que reconhecer a benignidade de Deus naquilo que é espiritual. Porque para nossas vidas carnais, ele já nos deu substância possível para nós sobrevivermos. E para isso, nós temos que só buscar a direção do Espírito, sim, na verdade, mas a maioria das coisas nós temos que fazer para esta vida aqui. E essa foi uma herança que foi herdada lá no Éden, com o pecado. E agora, a partir do verso 4 aqui, é o que me chamou a atenção para esta mensagem de hoje. Então, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então aqui já começa a apontar Jesus. Nós vamos depois ler 1 Coríntios, por exemplo, que eu até anotei aqui para facilitar, que 1 Coríntios 10:4 vai afirmar quem é essa pedra viva, preciosa. E vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo.
Este verso 5 aqui, este 4 e este verso 5, ele tem um ensinamento tão profundo para a gente que muitas das vezes nós, pela nossa ignorância espiritual, nós vamos passando. Olha, vós também como pedras vivas. O que quer dizer isso? É aquele que tomou conhecimento que a igreja é nós, é o homem que é a igreja, não é quatro paredes, não é aquela edificação de pedra, de tijolos, argamassa, e ferro, e madeira, e outras coisas mais. Não, nós somos aquela pedra viva que o próprio Jesus falou assim, olha, derruba isso aqui que em 3 dias edifica um templo muito maior do que esse. Então nós somos essas pedras vivas que foi enxertada nessa pedra viva que veio do céu, que é o próprio Senhor Jesus. Nós vamos encontrar isso lá em 1 Coríntios 10, 4, que afirma que ele é a pedra viva. E nós passamos também a herdar, porque nós somos corpo de Cristo. São estas pedras vivas com um detalhe muito interessante, que são casas edificadas. Que casa é essa? Uma casa espiritual. O versículo ele não tem nem muito o que entender. Ele é muito claro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais e sacerdócio santo. Fomos separados pelo Senhor para fazer esta obra. E muitas das vezes nós, quando eu falo nós, homens, no modo geral, ele não entende muitas das vezes, e muitas das vezes é porque negligencia mesmo. Ele não quer fazer porque ele só quer entregar um evangelho terreno, um evangelho carnal, não é um evangelho espiritual, como o texto nos chama a atenção. É agradável para quem? Para Deus, através de Jesus Cristo, porque nós somos esse jambuzeiro bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira, que é essa mesma pedra viva que veio do céu. E o verso 6, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Interessante que o homem faz ali tantos cursos de teologia e tantas coisas e deixa passar um texto tão simples e tão fácil para entender. Eles começam a edificar segundo o coração carnal e começa a colocar outro evangelho que não é o que Jesus ensinou, não é o que os apóstolos ensinaram. Então, vamos repetir só para entender melhor. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e que quem nela crê não será confundido, porque é verdade que ele voltou para a sua glória, mas ele deixou o Espírito Santo aqui para estar nos alertando. E ele nos testifica toda hora, nos responde nas nossas orações, na palavra, quando deparamos com a palavra, nós somos esclarecidos. E verso 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então hoje eles rejeitaram naquela época, porque o judeu rejeitou, até mandou matar o Filho de Deus.
começaram a perseguir todos aqueles que começavam a seguir os ensinamentos deles. Eles perseguiram e até mataram muitos, queimados a fogo nas arenas, e a pedrada, como Estevão, e de tantas maneiras. E eles não conseguiram entender que essa pedra era a pedra principal para construir o grande templo que sobrepunha sobre aquele templo que Herodes tinha 46 anos que estava construindo e não tinha acabado. E Jesus, ele construiu isso em 3 dias, foi no período da sua morte e ressurreição. Esta casa, então ele nos separou para ser essas pedras vivas, para ser a igreja representada por Cristo e representada pelo próprio Espírito Santo. Essa pedra está significando Jesus, né? Jesus. Nós Preciosa. Então, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quer dizer, é aquele que nós somos o povo que Jesus veio e conquistou. Então, adquiriu porque nós entendemos que ele se entregou de uma maneira que nós não, mesmo se nós nos entregássemos, o nosso pecado não seria apagado, porque o nosso sangue era impuro. O único sangue para expiar pecado era o sangue de Cristo, porque ele não tinha cometido pecado. E por isso ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Então é muito claro o texto. Povo de Deus que não tinham alcançado misericórdia. Essa misericórdia aqui está relacionada completamente à graça dela. Mas agora alcançaste misericórdia. 2 vezes no mesmo versículo, confirmando que essa misericórdia é a graça que Jesus veio trazer para nós. E para confirmar que essa pedra é Jesus, 1 Coríntios 10:4 diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, que os que os seguiam. Então ele veio acompanhando nossos passos através do Espírito Santo, porque ele sabe cada espirro que algum dá. Era Cristo. Então, e ele veio aqui confirmando que seguia e a pedra era Cristo. Então, só para confirmar que o homem tem rejeitado até hoje, quando ele começa a alterar, que é um povo rebelde, que começa a alterar, enfiar heresia e tantas outras coisas, ele acaba confundido. Porque por isso aí ela se torna pedra de tropeço. E voltando lá no Velho Testamento, Salmo 118, fala também que a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, tanto o povo de Israel rejeitou, como hoje os hereges estão rejeitando. E o próprio Jesus, ele confirma isto no capítulo 21, 42 de Mateus. Jesus, ele confirma isto que o salmista falou. Que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. Quer dizer, aquela pedra que para construir a obra perfeita, se não tiver esta pedra angular, não vai conseguir edificar isto que é conhecido como igreja, a igreja verdadeira.
E o próprio Jesus, nós vamos encerrar aqui com o próprio Jesus falando, em Mateus 21, 42, assim: diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça angular pelo Senhor, quer dizer, pela uma ordenança do próprio Pai, foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Como é profundo isto. E por que o homem hoje está errando tanto? Porque tem rejeitado esta pedra de esquina. E ele não está sendo, ele não está tomando deste leite que essa pedra gera para nos fortalecer, das vitaminas espirituais que nós precisamos. Só vamos encontrar nesta pedra angular. Porque ela fortalece algo de muito maravilhoso na nossa caminhada, que nós precisamos estar a cada dia buscando. Como? 72. Sabedoria. 72. Sabedoria, com alegria. 72. Eu vou deixar uma palavrinha aqui também. Pode? Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentá-vos a eles com canto. Olha que palavra maravilhosa. Jesus é maravilhoso. Essa pedra maravilhosa que se chama Jesus. Então vamos. 72. 72. Bem de manhã, embora o céu sereno. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, e quando o som da terra abafa mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evite a guerra e goze a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao dia, ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. E contra Deus, prazeres e pesares, respondem suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia todo instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, pode o mortal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé, o Henrique vai entregar Amém, essa maravilhosa reunião. Senhor, graça te damos, Senhor, mais uma vez, pois aqui estamos alegres pelo que o Senhor falou conosco, Jesus. Muito obrigado, Jesus. A cada vez nós somos abastecidos com essa palavra maravilhosa. Amém, Senhor. Cada segundo da nossa vida o Senhor tem falado conosco. Graças a Deus. Mas Jesus querido, Jesus maravilhoso, como é bom, Senhor. Como é bom ouvir sempre o que o Senhor tem que falar conosco. Amém. Nos orientando, nos guiando, nos capacitando e nos mostrando que o Senhor é tudo na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque certamente sairemos daqui, não da sua presença,
mas dessa reunião mais fortificado cada vez mais, Aleluia. porque a sua palavra entrou no nosso coração. Desperta sempre esse desejo de ouvir a sua palavra, Senhor. Desperta sempre em nós esse desejo de ter fome da sua palavra, esse desejo de te louvar, de te buscar. Jesus querido, Jesus maravilhoso, que nós jamais possamos esquecer que está sempre conosco, É verdade, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, nos orientando. Jesus querido, Jesus maravilhoso, que essas bênçãos sejam estendidas também para todos os internautas que estão agora ouvindo esta live. Obrigado, Senhor, por ter usado o seu filho para falar conosco. O Senhor sempre toca no coração do seu filho, o Senhor quer falar conosco. Amém. Obrigado, Jesus, por tudo, por ter recebido os nossos louvores endereçado a Ti. Obrigado, Senhor, pelas nossas petições. Obrigado pela presença dos seus filhos que estão aqui nesse momento. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor tem aberto essas portas para falar do Aleluia. seu amor. Amém. Muito Senhor. obrigado por tudo, Senhor. O Senhor despeça agora dessa reunião, mas jamais da sua presença. Sim, Por Jesus. isso tudo te agradecemos, um coração cheio de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pai, Senhor, obrigado. Senhor, entendeu? Senhor. Senhor, Está gravando. Amém. Pode Vai ligar, ser. está gravando. Não, pode gravar mesmo. Um beijo aqui, então. Aqui, fala assim.